haja posto Israel por instrumento de louvor entre as nações. Só pode haver silêncio quando todo Israel estiver louvando ao Senhor. A igreja só pode calar quando toda Natuba estiver nos pés do Senhor, adorando ao Senhor, confessando o Senhor, crendo no Senhor, abraçando o Senhor, adorando o Senhor, bendizendo o Senhor, servindo ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, querendo o Senhor. O propósito, o projeto e a única razão para a igreja na terra é evangelização. É, Jeová, desse jeito. Não pode haver silêncio em você. Não pode haver silêncio em nós. Mas o texto que eu li diz assim: e estes sinais seguirão os que creem. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela está munida, ela está habilitada desses sinais que eu acompanho. Jesus Cristo, quando veio à terra, atente bem para o que vou falar. Talvez eu entre no esboço, não sei, mas eu quero perder a direção do Espírito. Jesus, quando veio à terra, ele veio com o único propósito, único, fazer missões. E para que ele pudesse enfrentar o Império Romano, as filosofias gregas, a religiosidade judaica, as facções da sua nação, facções religiosas, saduceus, fariseus, essênios, herodianos, sicários, grupos religiosos que compunham a religião da sua nação de Israel, mas grupos religiosos que houveram caído na inerte e gélida apatia e assim mergulhado em um conformismo e esquecido o propósito primeiro de Deus na terra, que é levar o homem ao Salvador. Então Jesus precisava enfrentar todos esses obstáculos. E assim sendo, ele como Messias, existiam munições de Deus, do Pai que o enviara, chamadas de sinais. E estes sinais seguirão aos que creem. A palavra sinal, semelhou o grego, marca pela qual alguma coisa é conhecida. Um sinal é uma marca de identificação. Quando os reis veterotestamentários determinavam certa condenação ou absorção de alguém, selavam com o seu anel, e ali estava o sinal e a marca de que de fato se era legal aquele documento real. Assim sendo, Jesus, quando veio à terra, ele não veio desnudo, ele não veio desarmado, ele não veio imune, ele não veio despreparado. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1 do seu livro, falando desse Cristo e do Messias, ele diz assim: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, para dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo
em sua cidade, ele foi à sinagoga no dia de sábado, deu o livro do profeta Isaías para ler, e ele, ao ler esta passagem do livro de Isaías, ele se assenta na cadeira messiânica e diz as seguintes palavras narradas pelo médico Lucas no capítulo 4, do versículo 16 ao 20 do Evangelho de São Lucas, que diz: ele leu o profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, e então ele fecha o debate, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia em vossos dias. Então Jesus estava dizendo: os sinais messiânicos, os sinais dos quais falavam os profetas, dos quais falavam Miqueias, aqueles sinais que vocês tanto aguardam, que vocês tanto esperam, se cumpre hoje, porque aqui está o Messias. E a partir de então passou Jesus, diz a Bíblia Sagrada, a pregar o Evangelho, e Jesus tinha algo sério com ele. Atente bem, igreja. Ele encontrava o endemoniado, ele dizia: sai dele, demônio. Ele chegava no morto, tocava o esquife e dizia: sai para fora. Ele encontrava um cego pelo caminho e dizia: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, tua fé te salvou. Glória a Deus. Uma mulher de fluxo de sangue, doença incurável da época, tocava-lhe as suas vestes e ele dizia: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E ele exercia os sinais, e ele punha em prática os sinais. Quando João Batista dizia: eu em outra fala e trago aqui agora. Quando João Batista na prisão, presbítero Júlio, quando João Batista na prisão estava em tortura e nos algozes da tortura romana, e a dúvida lhe bate ao coração, porque acontece assim. Se eu perguntar a essa moça sorridente ali, se já passou por situações difíceis nas quais a dúvida da sua fé veio ao coração, com certeza ela vai dizer que sim. Isso já aconteceu com todos nós. O próprio Cristo, quando estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A adversativa, mas a tua, ele está dizendo: a minha vontade agora não é a tua, Pai. Eu quero que a tua se cumpra, mas a minha agora não é a tua. Porque no momento da dor, no momento da agruras, no momento do sofrimento, no momento da tortura, a dúvida da nossa fé vem aflorar. E isso aconteceu com João Batista. Assim sendo, João Batista agora perguntar a Jesus, manda dois de seus discípulos: dize-nos se tu és mesmo Messias, ou se nós devemos esperar um outro. E Jesus não diz: eu sou o Messias. Jesus não diz: eu sou o Cristo. Olha o que Jesus diz. Jesus diz: fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então João Batista entendeu. Mas João Batista entendeu que Jesus era o Messias, por quê? Porque ele disse: eu sou o Messias? Não, entendeu pelos sinais. Ele entendeu pelos sinais. Eram os sinais que acompanhavam a Jesus, que o identificavam como o Messias. E o meu tema: sinais que servem. Mas Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E antes dele subir aos céus, aqui eu entro falando da igreja de Jesus. Antes dele subir aos céus, ele diz assim: ele chama os discípulos, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Ele chama os discípulos e diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E soprando sobre eles, disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Agora
Qual a tarefa da igreja? Evangelizar. Qual é a tarefa de Jesus? Evangelizar. Jesus evangelizou desarmado? Não. Qual era a arma de Jesus, a munição de Jesus? Os sinais. Ele agora, ao subir aos céus, ele diz: olha, da mesma maneira que o Pai enviou a mim, eu envio vocês também. Soprou o Espírito Santo, a igreja foi ungida, a igreja recebeu o Espírito Santo, e agora ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. A igreja, ela tem um ofício primeiro de evangelizar as almas, mas assim como Jesus, a igreja não está desarmada, a igreja não está de mãos vazias, a igreja, ela tem os mesmos sinais do Messias. Glória a Jesus! Ele mandou, igreja do Deus vivo, os mesmos sinais do Messias, as mesmas virtudes do Messias. Se ele curava, a igreja tem poder de curar. Se ele expulsava demônios, a igreja tem poder para expulsar. Se ele ressuscitava mortos, a igreja tem poder para ressuscitar. Se ele fazia milagres, a igreja tem poder para fazer milagres. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você já pensou para parar nisso? Você pega o pronome de comparação como assim como o Pai me enviou. Agora você para, esquece a sua vida, olha para o ministério de Jesus e pergunte à Bíblia Sagrada como era que Jesus agia, como era que Jesus procedia, como era que Jesus conduzia a obra, como era que ele evangelizava. Ele perdia tempo no evangelismo, ele não perdia tempo, ele não perdia esforços, ele se cansava e quando dormia no palco fazendo missões, porque ele não tinha o conforto devido, porque ele tinha um objeto primeiro, principal, horizontal, um alvo, uma meta, um objetivo: levar o mundo a Deus. Agora você vai para você e diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Igreja do Deus vivo, você não está na terra para comodidade, você não está na terra para confortos, você não está na terra para banquetes sociais, você está na terra para do mesmo modo. Glória a Jesus! Ei, adorar, chegar. Louvado seja teu nome! Do mesmo modo como Jesus estava, você está. Sabe que a igreja do Deus vivo é a sequência missionária do Messias. Aleluia! Você conseguiu entender isto? Aleluia. Sabe qual é o que representa a igreja quando Deus, o Pai, olha dos céus à terra e vê a sua igreja? Ele tira os olhos da igreja por um momento e olha para o mundo. E é como se ele estivesse lá no céu, torcendo no seu coração, dizendo: igreja do mundo lá, vai dar. Igreja da prostituta ali, vai lá. Igreja, tem um ladrão que vai ser morto num tiroteio contra a polícia. Antes que ele roube, vai lá. Nossa, tem uma amiga tua que está perdendo o seio na família.
Aleluia. Adore, 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 adore e peça a Deus um coração missionário. Aleluia. Preciso, Jeová. Oh, glória a Deus. Exaltado, Jesus, Senhor do seu nome. A igreja perdeu o foco. Eu prego todos os dias, amados, em vários estados do Brasil. E quando eu tenho passado no presbítero Justo, é gritante, ecoa a necessidade da igreja voltar ao foco. A igreja perdeu o foco. O foco da igreja é missões. O foco da igreja é evangelismo. Igreja de Deus, estamos em um culto de ensinamento, pois bem. Atente bem para o versículo que li. E estes sinais seguirão os que? A igreja do século 21, do terceiro milênio. Eu estou falando da minha, lá do Goiás. E daqui do Brasil, para no canto, quando chegar está do mesmo jeito. Ele pegaram, isso aqui não tem, não, isso aqui não tem, não está me doidando, fazendo pregar uma coisa que não precisa. Aqui tem. A igreja de Deus, presbítero Júnior, amado cada um. Isso serve para o irmão que já ensina na obra missionária. A igreja de Deus tem se trancado em 4 paredes e tem promovido festas com shows gospels artísticos. Eita, Jesus. Agora é Thales Roberto. Vai mandando, Jesus. Lá vem Fernanda Brum. E todo dia no mercado insano da fé surge um artista para sugar a igreja de Deus e promover emoções insanas e fazê-la parar, dizendo: está tudo bem, eu recebi, eu estou confortado. E Satanás Glória a Jesus. está saindo do lucro. Mas os sinais, o verbo seguir, seguirão. Os sinais seguirão, os sinais não param, seguirão. Sabe por que os sinais desapareceram? Porque a igreja parou. Seguir é estar no caminho com alguém. A igreja se trancou e Deus reteve os sinais. Você quer sinais? Aqui tem revestimento. Os sinais estão no campo. Os sinais estão no campo. Os sinais estão na seara. Os sinais estão no campo. Sinais é para seguir. E só segue quem está em movimento. Jesus. Aí o camarada vai lá, levanta a mão para a direita, para a esquerda. 1, 2, 3, pula para cá. É mesmo. E a igreja vai se conformando e o objeto de missões está parado e Deus está clamando: a quem enviarei? Quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sinais recebem, que sinais faça missões. Aleluia. Vai pro campo. Oh, glória! Quem vem demoniado libera.
Aleluia, dava pergunta, qual foi? Misericórdia, nem vi. Aleluia. Isso, onde eu prego por aí, eu geralmente eu colo aqui embaixo. Falando, tu está crente, amado, vigiou por mim. Aleluia. Mas igreja de Deus, atente para esta palavra. Os sinais só desapareceram porque a igreja parou. Sinais seguirão, seguir é estar no caminho. Está no caminho, Mota. Você saia pelo caminho, saia. Ô glória! Saia. Para você ver. Os discípulos ficaram surpresos com Jesus. Jesus diz assim: vão de dois em dois, não partem em casa de samaritanos, mas na casa em que chegardes, dizei-lhe paz seja convosco. Se tiver um filho de paz ali, receber-vos-á. Se não tiver, sacudi-lhe um pó das vossas sandálias e retirai-vos daquela cidade. E não alguma casa ou cidade em que chegardes e fordes recebido, ficai ali até o negócio estar certo. Aí ele continuou: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Tudo bem. Os discípulos foram. Quando os discípulos voltaram, eles voltaram, irmãos, surpresos. Eles voltaram maravilhados. Até então, eles só tinham visto Jesus curar. Até então, eles só tinham visto Jesus fazendo lá maravilhas, ele nada. Mas quando Jesus disse: agora vocês vão, quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, não é verdade que no teu nome até os demônios se nos submetem, sinais que seguem. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Sinais que seguem. Vá, moça, vá. Você vai voltar surpreso. Você vai voltar surpresa, porque Deus não vai te deixar só no campo. Você é semeador, mas o dono está lá fora. Ele tem um cultivo, ele rega a terra, ele faz chover, ele faz brotar água do deserto, água da rocha, ele faz caminho no meio do mar. Mas se a igreja for, os sinais irão, os sinais irão, os sinais irão. Aleluia! Louvado seja O meu desejo nesta noite é que saiamos daqui, cada um de nós, com espírito missionário. Eu quero que saia daqui jovens missionários. Eu quero que saia daqui irmãs missionárias, pregador missionário, missões, 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 missões. Os sinais seguirão os que fazem missões. Os sinais seguirão os que fazem missões. Porque o que leva a boa semente, chegando, andando ou chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, os seus molhos. Vai, os sinais irão. Você vai voltar contando a bênção. Sinais Oh, aleluia! que seguem. Oh, glória a Deus! Deus, aleluia! Ade canta, aleluia! 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 Eita, minha marcha! Eita, minha Ó Espírito de Deus, querendo mover corações aí. Dá lugar, dá lugar. Porque a minha oração hoje é que o Espírito Santo constranja a sua alma com força, o seu espírito.
usa a dores e gemidos das almas para que você acorde e faça missões. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saudade seja o nome. Oh, santo e soberano. Eu não sei se a igreja já tentou um dado que eu vou fazer menção agora. Geralmente, os maiores livros sinais de Deus e maravilhas, os maiores contos e testemunhos de ações manifestas do poder milagroso de Deus são contados por missionários. Pode parar para analisar. Tem uns contando missões que aconteceu na China, outros contam do que aconteceu no Japão, na Bolívia, e assim sendo, missões e sinais andam juntos. Sinais e missões andam juntos. Eu nunca esqueci, dentre outros milagres que Deus efetuou na minha vida, fazem 23 anos que sirvo a Cristo. Eu nunca esqueci a primeira igreja que eu dirigi para o presbitério. Eu vi um missionário da Deus é Amor, de outro ministério. Deus é bom, que Deus abençoe, a Deus é bom, não tenho nada contra. Expulsou o demônio, o João é doido, que já teve nos atos para Deus, a pessoa coisa feia, mas tem que fugir do demônio. Agora, se ele vier, que tem que fugir ele. Resistir ao diabo e ele fugir. Você sabe o que é resistir? Sabe o que é? Resistir o que Adão fazia. Ele veio para cima dele com a faca, vem, cara, vem. Resistir o diabo é isso, irmão. Você não vai desafiá-lo, você não vai insultá-lo, você fica na sua quietinho. Mas se ele aparecer, vai para cima dele em nome de Jesus. E ele fugirá.